Olá, sou Delmir Carvalho, sou o produtor, sou o apresentador do Empreendedor Mineiro. A gente está rodando toda sexta-feira, às 18 horas, no canal 12 da Claro e no canal do YouTube da TV Promove, tá? Vai lá no canal do YouTube, curte, dá o feedback de vocês lá, tá? É importante pra gente. Se vocês quiserem dar feedback também, pode usar o nosso e-mail, empreendedormineiro@somospromove.com.br, tá? E eu gostaria de agradecer o Vinícius e a Fernanda que estão aqui nos bastidores, dando suporte para a gente aqui, que isso é importantíssimo, tá? E também alguns feedbacks que nós tivemos no canal do YouTube, tá? Foi o episódio que eu entrevistei o administrador Gilberto Barroan. O Renato Souza, ele deu um feedback, excelente profissional, eu recomendo o Gilberto Barroan. A Jaqueline Gama, a importância de fazer escolha no momento da oportunidade, leva para a vida. Me identifiquei com essa entrevista, principalmente com a questão do café com propósito, que é uma pegada do administrador Gilberto Barroan. Tá? É importante vocês darem esse feedback para a gente lá, para a gente estar compartilhando com vocês aí. Tá? E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Marilis, tá? Uma empreendedora e vencedora de um projeto do IPPE. IPPE é o Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedor. Ela foi vencedora do segundo prêmio Maturidade Empreendedora do IPPE. E aí, Marilis, quem é você? Faça favor, compartilha com o nosso público. Olá, então, como o professor Delmir me apresentou, meu nome é Marilis e eu sou uma empreendedora, tá? Estou iniciando nessa atividade de empreendimento que, na verdade, já faz alguns anos, né? Tudo começou perto da pandemia, em 2020, e de lá para cá muitas coisas aconteceram e veio oportunidades foram aparecendo, né? E hoje eu estou aqui querendo mostrar um pouco e falar um pouco do que eu faço e um pouco do prêmio que eu recebi no final do ano passado pela Maturidade Empreendedora, que é no Instituto IPPE. Fundado em maio de 2014, o IPPE é uma organização sem fins lucrativos que surgiu para apoiar e desenvolver o empreendedorismo no Brasil. Nosso foco é ajudar empreendedores a prosperarem, promovendo o desenvolvimento de novas empresas, educação e a melhoria da qualidade de vida das pessoas e comunidades. Oferecemos uma variedade de programas de capacitação, como cursos, workshops e mentorias, além de realizar projetos, pesquisas e eventos, como as feiras do empreendedor. Nesses eventos, os visitantes têm a oportunidade de conhecer e prestigiar os produtos e serviços apresentados por nossos alunos, gerando novas oportunidades de negócios. Todos os nossos programas são desenhados para ajudar os empreendedores a aprimorarem suas habilidades e conhecimentos em áreas fundamentais, como gestão, finanças, marketing, tecnologia e, claro, empreendedorismo. Inclusive, acreditamos que o empreendedorismo na melhor idade é uma excelente forma de manter uma vida ativa e realizar novos sonhos. Com muito orgulho, já capacitamos mais de 50 mil alunos ao longo da nossa trajetória. E você, que tal fazer parte dessa história de sucesso que cresce a cada dia? Fala um pouco pra gente da sua trajetória antes. Você teve uma vivência empresarial que eu acho que é importante para vocês terem ideia que ela mudou o drive dela. Importante. Fala um pouco da sua trajetória antes da pandemia. Tá certo. É porque são fases da vida que vão uma vai dando sequência à outra, né? E aí a gente precisa realmente voltar no tempo e pensar um pouco por que eu estou aqui, né? E por que eu escolhi esse ramo e tudo isso, tá? Eu sou administradora, sou daqui de Belo Horizonte e eu comecei a minha vida profissional na hotelaria, né? Porque eu escolhi mudar para o Rio de Janeiro. Eu tinha um objetivo de mudar para o Rio de Janeiro, isso lá nos anos 90, né? 1990, 1989. Eu
tinha muita vontade de morar fora de Belo Horizonte e havia escolhido a cidade do Rio de Janeiro. Então, como administradora, eu fiz uma pós-graduação em hotelaria, porque realmente hoje aqui em Belo Horizonte, você olha, tem muitos hotéis, mas naquela época não havia hotel. Então, uma forma de eu ir para uma cidade turística, né, uma cidade que eu amo, né, adoro o Rio de Janeiro. E, então, eu tinha muito esse desejo. Então, profissionalmente, eu fui sempre trabalhando na gestão em hotelaria. Lá tive vários cargos diferentes, mas sempre um pouco gerência operacional, né? Então, isso se passaram 30 anos, né? E uma vida profissional muito intensa. A hotelaria, ela é também muito sacrificante, porque a gente trabalha nos fins de semana, tudo isso e tal, mas trabalha sobretudo com muitas pessoas. Então, sempre é um grupo de pessoas, muitos funcionários, né, no hotel, e recebendo pessoas, que são os clientes, são os hóspedes, né, que vêm com demandas, são hóspedes do mundo inteiro, então vêm com demandas muito diferentes, então a gente está sempre se reinventando. E foi assim minha vida profissional, tá? Passou muito rápido. Foi pela beleza do Rio ou pela oportunidade? Como é que é isso aí? Como é que foi? Você parou no Rio? Foi? Pela beleza, pelo mar, né, que existe lá e aqui não existe. O mineiro, o mineiro adota mares, né? A gente adota mares da Bahia, mares do Espírito Santo e mares do Rio de Janeiro. E eu adotei o do Rio de Janeiro, mas na verdade, assim, é porque de infância e tudo, tanto meu pai quanto a minha mãe, ambos têm famílias que vieram do Rio de Janeiro, né? Eles são daqui, mas ou os pais ou os avós deles vieram. Então, a minha família é muito mais de origem carioca, vamos dizer assim, né? Minha mãe é de Petrópolis, mas foi criada aqui. Você criou laços. Você criou, interessante. Isso. Agora, vamos tirar alguns aprendizados aqui na sua trajetória. Formou em administração, fez uma pós, preparou o mercado. Essa visão sua operacional, essa experiência que você teve, 30 anos lidando com gente, que é um mercado pesado, que é muita exigência, não é fácil. E esse negócio de trabalhar, não tinha horário para trabalhar, é pesado. E vai contribuir muito com o seu negócio. Agora, fala do seu projeto. O projeto dela, gente, tem uma pegada maravilhosa. Economia circular e logística reversa na veia. Tem um social forte, tem um apelo ambiental muito forte. Fala um pouco do seu projeto. Então, é verdade mesmo isso. E aí onde que entra o linkzinho que tem entre a hotelaria e o meu projeto atual, né? O desperdício, o lixo, né? A contaminação, né, do meio ambiente. Tudo isso a gente presencia todo mundo em todo o tempo, né? E algumas pessoas se sentem mais afetadas com isso. Eu realmente tinha muito essa visão, desde lá da época que eu trabalhava nos hotéis, porque gera muito desperdício, né? Então a coleta seletiva era uma coisa que eu sempre gostava de implantar. Toda oportunidade que eu chegava em algum lugar que não tinha, era uma coisa que eu sempre buscava implantar. Não é fácil por causa justamente da questão de logística reversa, né? Que nem todos os materiais são passíveis de serem reaproveitados. Mas a questão é como retirar isso do ambiente onde ele se tornou descartável, o lixo, para levar para alguém ou alguma empresa uma situação de reaproveitamento, né? De reuso, de ressignificação. Então, isso é muito complicado. Então, eu sempre busquei trabalhar com a coleta seletiva e implantei em várias das empresas que eu trabalhei. Mas eu realmente não achava e não acho, né, que isso era o suficiente, tá?
Então, quando eu fiz o caminho inverso, né, voltado do Rio de Janeiro para cá, que foi na época da pandemia, né, que a minha aposentadoria chegou junto com a pandemia, no mesmo período, assim. Então, eu achei até que para voltar para perto de família e voltar para as minhas raízes, seria interessante voltar para Belo Horizonte. E vim com essa coisa do projeto de mudar de lado. Antes eu era o lado que gerava muito resíduo e até colaborava com a coleta seletiva, mas parava ali. Então eu quero fazer o contrário agora, né? Ser aquela ponta que dá ressignificado àquele resíduo, coisa assim. Então aí veio esse projeto que chama Vidrado em Vidro, que a gente coleta lixo, coleta o vidro de várias procedências e transforma em arte. Meu nome é Amarilis, o projeto Vidrado em Vidro. Tudo começou quando li que o Brasil é dos menores recicladores de vidro do mundo. Uma contradição, pois o vidro aceita inúmeras reciclagens. No ateliê, produzimos arte ao ressignificar o vidro. Dessa forma, conscientizamos as pessoas dos impactos danosos do descarte prematuro. Seu voto é fundamental para garantir a conscientização da reciclagem do vidro. Vote Vidrado em Vidro. Observa que no momento que você fala dessa pegada sua ambiental, isso é consciência ambiental. Uhum. E a partir do momento que a gente tem consciência, a gente começa a movimentar. Eu debato isso há alguns anos e eu vejo a dificuldade de eco, porque a cadeia produtiva tem que estar dando eco para isso. Aham, entendi. Eu falo que o tripé da sustentabilidade é o capital, ele precisa de ganhar dinheiro, mas ele precisa de gente para consumir, gente para produzir. Ele precisa de insumos do meio ambiente, só que ele tem que equilibrar isso, não dá para poder desequilibrar os 3 pilares da sustentabilidade. E você tem essa consciência. E eu fico muito feliz, até emocionado de ver alguém com essa pegada na minha frente. Porque nós precisamos de muita gente. E temos números que assustam a gente. O Brasil, ele é o 4º maior produtor de lixo do mundo. E nós estamos reciclando apenas 4%. É muito pouco. E nós nem temos aterro aqui em BH, a gente usa de Sabará. Então eu falo que é complexo tudo isso aí. Uhum. E nós temos que trabalhar antes do aterro. Como que eu trabalho antes do aterro? Como que eu trabalho na consciência das pessoas para fazer o que você está propondo? Tá? Então eu acho assim, fantástico esse seu projeto. Mas vamos avançar mais um pouquinho na ideia. Ela mexe com o vidro. O vidro na logística reversa, ela é complexo. Então tem a condição de risco do manuseio, né? Isso, tem. Fala um pouco, mostra um produto seu que você está produzindo aqui, como é que você transformou? Olha a maravilha aqui, mostra algum produto aqui. Como é que a gente tem algumas coisas aqui, né? Eu vou começar da coisa que é mais visivelmente, né, reaproveitada. Porque tem certas coisas que a gente nem percebe que é reaproveitamento, né? Mas, por exemplo, se eu pego aqui uma garrafa, uma petisqueira feita dessa forma aqui, eu não sei qual que é o melhor lado, talvez esse. Tá legal. Então você pega uma petisqueira, eu tenho aqui 2 garrafas azuis, né, de bebida, e elas estão fundidas, né, e praticamente amassadas, né, as pessoas falam amassadas, mas na verdade ela está moldada em cima de uma base de cerâmica, que a gente precisa, na verdade, até fazer a base. Então eu confecciono uma coisa que a gente não vê, que é a base de cerâmica para depois descansar as 2 garrafas e elas se fundem e se transformam em uma petisqueira. Que pode ser uma petisqueira ou pode ser um porta-treco, né, que a gente fala, você deixa em cima da sua mesa lá, ela é muito bonita, se a mesa for clara, ela fica muito bonita. Vira uma peça decorativa, né? Nem tudo é utilitário. Eu falo que as pessoas perguntam, para que serve isso? Você serve para o que a sua imaginação permitir.
né? Tem pessoas que usam como porta-trecos ou como petisqueira ou simplesmente como um objeto decorativo. Você é artista, você transforma. A gente idealiza, né? É um artesanato, manual. Tem todo um ferramental por trás disso, mas ele é manual. O que mais que você tem para apresentar para a gente aí que você fez? Tem várias coisas bacanas. Então, na linha de petisqueira, por exemplo, eu tenho essa que eu trouxe. Também escolhi, porque ela também é feita com cacos de vidro de garrafa. Essas partes verdes aqui, elas são cacos de vidro de garrafa, que a gente filetou, cortou e moldou. E a parte, o vidro transparente é um vidro de janela, né? Que a gente chama-se vidro plano. Então, é um vidro de janela reaproveitado. Era um caco fornecido por uma vidraçaria parceira. Então, é vidro de garrafa, vidro de janela. Esse aqui está esmaltado. Então, a gente usa várias e várias técnicas. Esse, no caso, está esmaltado. E aí passamos para os acessórios aqui que eu estou usando. Todos os acessórios aqui foram idealizados, fabricados por nós, né? Eu tenho um colar. Ela está falando nossa porque é um projeto com o parceiro dela, com o marido dela, não é isso? Isso, meu marido legal trabalha essa experiência deles, essa química dos dois aí. Então, eu acho que é importante isso na vida aí. Eu não consigo. Quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Não, é isso. A gente trabalha na criação e na execução junto. Cada um vai fazendo. Muito bacana. E fala um pouco, fala qual que é a sua rede social, como é que acha aqui? Na Feira do Empreendedor aqui do Promove, ela vem todas, tá? Expõe os produtos dela e tem outras feiras que participa. E não vou falhar. Como é que você está no Instagram? Como é que acha você aí? Aproveita e já coloca no ar pra gente aí. Isso. Qual é o seu Instagram? O nosso Instagram é Ateliê 2008BR, tá? Ele é o nome do nosso ateliê, né? Porque eu havia falado sobre o vidrado em vidro, é um projeto que é sobre os vidros e a gente apresentou para o IPPE e teve essa premiação que foi em segundo lugar, sabe? Foi no ano passado. Mas o nosso ateliê é Ateliê, com ER no final, 2008, que é uma data muito importante para nós, que foi quando a gente começou a idealizar alguma coisa, de trabalhar um dia com empreendimento, e BR, tá? Esse é o Instagram, né? O WhatsApp, através do Instagram tem lá o número do WhatsApp, tá bom? Vocês acham eles, e vem aqui na feira nossa também, importante, vamos divulgar isso oportunamente. Primeira semana de maio agora que vai ser, tá? Você está convidado. Olha, obrigada. Agora, vamos entrar um pouquinho, vamos focar um pouco na vivência do segundo prêmio Maturidade do IPPE. Esse prêmio eu tive a oportunidade de ser banca desse prêmio, tá? Banca avaliadora. O IPPE, ele faz uma divulgação do pessoal que trabalha com o IPPE, ele presta serviço para a comunidade, cursos, consultoria, sempre na pegada de empreendedorismo, né? E a ideia desse plano é que quem é que já fez curso com eles, apresenta um projeto, e esse projeto passa por essa banca avaliadora, e a banca pontua, e os 10 melhores colocados vai para voto popular, é voto na internet, voto popular. E os 3 que estão em melhor colocação é que levam o prêmio, tá? E você ficou em segundo lugar, tá? Qual que é o prêmio de segundo lugar, por favor? Em valores? Ah, tá bom. Então, nós recebemos R$20 mil. Tá. E outra coisa legal, o PPE não dá dinheiro. O PPE pergunta ao empreendedor, vem cá, o que você precisa, matéria-prima, ferramental, para poder alavancar seu negócio? Eu acho que é interessante essa pegada deles aí. E agora com vocês, segundo Prêmio Maturidade Empreendedora IPPE. Viva! É um projeto também muito lindo de quem começou e entrou no IPPE e sabia da sua força, mas teve muito mais força à medida que foi fazendo as consultorias e foi caminhando. E agora, só na caixa, porque é maravilhoso também esse projeto. É o projeto da Amarílis Souza. Segundo lugar. Vira o cheque, Cláudia. R$20 mil. Parabéns.
Parabéns aí! Fala da experiência, como é que foi viver esse momento? E por que você viveu esse momento? Como é que você achou o IPPE? Foi mágico, tem sido, né? Tem sido. Como que eu achei o IPPE? Foi desde 2022 eu achei o IPPE justamente porque a gente estava já com alguma coisa incipiente mesmo para a montagem do nosso ateliê e eu comecei a procurar. Eu nunca havia empreendido na minha vida, então comecei a procurar formação para empreendedores, né? E nessa busca no Google eu achei o IPPE. É um instituto voltado para terceira idade, né? Quer dizer, 60 mais, mas me abraçou com 58, eu ainda tinha 58. E o IPPE me abraçou um pouquinho antes. Então nós começamos a fazer os cursos e foi sempre um crescente, nunca consegui abandonar. Lá no IPPE tem cursos presenciais, eles ficam na Avenida Contorno 8000, é muito fácil de chegar lá. Então eles oferecem cursos presenciais e online, então muitos dos cursos que eu já fiz são online. E presenciais são maravilhosos, tem muitos consultores e atuam em várias áreas, sabe? Tudo na base, né, do empreendedorismo, todas as áreas do empreendedorismo que a gente precisa. Então, desde 2022 eu frequento o IPPE, não perco nada. Feiras eventualmente fazem também, eu participei recentemente de uma. E no ano passado surgiu Oportunidade do prêmio. O concurso, um concurso que bom que eu entrei, foi assim, realmente foi uma experiência maravilhosa, até para eu poder parar um pouco, pensar, ver o que eu queria, porque redigir, né, aquele projeto foi um trabalho muito interessante, onde eu até percebi que tinha certas coisas que eu estava priorizando que também não eram tão importantes assim, sabe? Então eu priorizei realmente, busquei, né, fazer uma coisa enxuta e direta para que tivesse uma compreensão melhor e que eu mesma me posicionasse. Então acho que foi um exercício, viu? Foi assim bastante pensado a parte assim escrita de apresentação do projeto. E eu fui muito incentivada, né? Meu marido, nós nos incentivamos muito a fazer isso. E qual não foi a surpresa quando eu fiquei ciente de que eu estava entre os 10, né? Eu realmente entrei numa pegada de querer participar. E quando eu vi, eu estava entre os 10. E eu tive a oportunidade, o privilégio de avaliar o trabalho dela. O trabalho dela ficou bem estruturado e eu torci para você, tá? Porque a pegada ambiental mexe comigo e é uma das minhas frentes. Eu achava que, puxa, esse projeto tem que ganhar. Para dar visibilidade e a gente tentar mudar um pouco esse conceito do mercado, tá? E o IPPE, eu sou consultor do IPPE, eu presto serviço para eles e o trabalho da Eliane é muito top. Ela dá um suporte para quem quer empreender, quem quer aprender, quem quer estudar. E não cobra, é de graça, tá? Na verdade, esse projeto, ele começou há muitos anos atrás, momento em que eu, trabalhando numa multinacional, eu trabalhava na contratação de mão de obra, mas vinham os requisitos mais as contraindicações. E na contraindicação vinha não contratar acima de 40 anos. Então isso naquela época já me incomodou muito, né? Meu pai nessa faixa de idade, então eu pensava, poxa vida, esse lugar que eu adoro tanto trabalhar, não tem campo nem mercado para ele. Então isso me incomodou e foi passando pela minha vida aquela questão de olhar para o mais velho com uma respeitabilidade, porque eu aprendi muito isso, né? Que é muito importante que uma casa ela não pare em pé sem a força da maturidade. Então eu viajei por esse território nacional por conta própria, gastando meu dinheiro, pesquisando. E na época que eu fui fazer um outro mestrado, a minha tese de mestrado foi exatamente sobre essa questão da inserção do idoso em atividades produtivas. Foi um negócio interessante porque eu descobri que apenas 7% da população não quer ter uma atividade produtiva. É muito interessante isso, né? Às vezes a pessoa até aposenta
e ela aposenta querendo chutar o balde, eu não quero mais nada, eu vou viver minha vida, eu vou ser feliz, não quero saber de trabalho. Isso acontece também porque a maioria das pessoas faz uma escolha da profissão numa fase de vida que não sabem o que querem. Então, como não sabem o que querem, escolhem muitas vezes de uma forma errônea e passam um período muito grande da vida atuando e fazendo aquilo que não querem. Na maturidade, acontece uma coisa diferente, porque essas pessoas aprendem algo que eu acho que é muito legal. Não dá tempo mais para ser infeliz, não dá para brincar de ser feliz. Então, procura o PPE aí, pega o link do PPE aí e corre atrás deles aí, porque são vários consultores de alto nível e um serviço top que você vivenciou isso, né? Vivencio. Você teve tanto os cursos, teve palestra, teve consultoria para poder... E olha, observa a situação dela. Ela é formada em administração, experiência em empresa, experiência em lidar com gente e mudou o drive dela depois da aposentadoria, da pandemia, reinventou. E no momento que ela reinventou, ela viu o projeto do prêmio como um momento dela ter que colocar no papel. Você parou para pensar. É importante o registro, análise, o olhar de mercado. Isso acaba, no primeiro momento, você estava numa necessidade de reinventar, você criou um ambiente de oportunidade. Hoje, você vê que é uma oportunidade, hoje você está escalando. Total. Você está mais segura? Muito mais segura, podendo apresentar resultados muito superiores ao que a gente tinha antes, em questão de produto acabado, né? E de mercado, de aceitação do mercado, né? Então, acho que assim, o mercado vai aceitar muito melhor agora, né? A questão do que eu queria voltar um pouquinho é isso, na questão até da forma como é entregue o prêmio, né? O prêmio não é entregue em valor, em dinheiro, em valor financeiro, não é um depósito, não é um Pix que a gente recebe. A gente recebe maquinário, né? Então, equipamentos. Uma colega recebeu geladeira, porque trabalha com cozinha, né? Então, eu recebi porque, né, eu pedi uma lixadeira, melhor, uma gravadora laser, umas coisas assim, que eu não tinha condição de comprar. Primeiro, porque quando a gente descapitaliza para poder comprar um equipamento assim, a gente pensa logo, em quanto tempo eu vou ter o payback, né? Em quanto tempo eu vou poder receber de volta esse valor, ou é melhor eu deixar esse valor rendendo juros, né? Quer dizer, então a gente fica naquela coisa e acaba não fazendo o investimento, né? Ou se a gente recebe um dinheiro, eventualmente a gente sai para comemorar, né? Chama a família para comemorar e não consegue colocar aquele prêmio realmente para o que ele propósito dele, né? E a proposta do IPPE é justamente muito essa. interessante, Ela porque dá condição para o empreendedor. Dá condição. E observa que com esses produtos que você já recebeu e você já está trabalhando com eles, você melhorou sua produtividade, melhorou a qualidade do seu produto. O trabalho manual ficou mais leve? Mais leve e mais assertivo, porque a gente perdia material, inclusive, porque para cortar as coisas manualmente, assim, sem uma régua para segurar, uma régua boa, né? Você usava coisas improvisadas, aquilo às vezes perde, às vezes trinca, às vezes dá aquela falhazinha que aí depois você vai ter que lixar e a lixa também não é tão precisa e aí, quer dizer, perde precisão, perde capacidade produtiva, qualidade do produto, retrabalho, você perde os esmaltes, né, que são as coisas que dão a pigmentação, são muito caros, aí você perde a pigmentação, tudo isso é feito em forno de alta temperatura, então você gasta mais energia, né? Você cria resíduo, você vai acabar fica até o contrário, né? O que era para aproveitar, você fica mais dispendioso porque você tem que fazer 2 vezes. Fala pra gente aqui, como é que foi essa experiência? Você teve que ir para a rede social. E aí, como é que você fez? Qual foi a sua estratégia de bombar a rede social e ganhar esses votos aí? Pra ficar em segundo lá na lugar? Votação. Foi até mais uma lição de vida para mim, para demonstrar como que a rede social é importante.
né? Porque a gente às vezes menospreza, acha, ainda mais a gente que é da maturidade, eu estou falando por mim, não sei o senhor, professor, mas eu, né? A gente fala, isso é coisa de gente jovem, de meninada, não tem paciência para isso não sei o quê, mas como foi válido para mim, pelo menos ainda ter os telefones dos amigos todos, que até muito tempo eu não falava com eles, acontecia, né? Meus amigos todos ficaram sabendo da minha vida, das minhas novidades, coloquei todo mundo para votar em mim, a família ajudou muito. Então, assim, foi mais uma lição de vida também, como é importante a rede social. Hoje não dá para viver sem ela, não dá mesmo. Mais lição de vida. Nós nascemos analógicos, mas nós fizemos um upgrade para digital. A gente está bem no filme, calma aí. A gente não estuda, a gente pesquisa, não para com isso. Não. E vence a dificuldade. Vamos valorizar, vamos nos valorizar. A gente tem capacidade e a gente está correndo atrás aí para poder tornar isso uma condição. Isso mesmo. Aqui, fala pra gente aqui, uma dor pesada do empreendedor chama precificar. Colocar preço nos produtos. Observa a complexidade que é criar esse produto. Aí você tem tempo, tem risco, tem matéria-prima A, B para compor. Como é que é? Qual que é a sua estratégia de precificação? E seu produto é singular. Porque o mercado tem dificuldade de valorizar o artesanato. Não sei porquê, mas tem que valorizar, gente. Olha, trabalho, qualidade de trabalho. Vem aqui na nossa Feira do Empreendedor, você vai ver muitos empreendedores aqui, inclusive a minha amada expondo os artesanatos dela de vela e sabonete, você também, e os demais do IPPE. Por favor, como é que é? Compartilhe essa experiência, como é que você lida, qual a estratégia sua de precificação? Bom, pergunta difícil. Realmente é uma grande dor, porque no fundo a gente trabalha, coloca a alma da gente, as ideias, né? Vence muitos obstáculos, porque muitas vezes a gente cria uma coisa que é de muito difícil execução, né? Então, a gente, se for contabilizar o tempo até da criação, então esse valor talvez fique um pouco, né? Então, a criação a gente faz por prazer mesmo, sabe? Não dá para colocar, mas é importante, não dá para colocar no valor. Mas é importante na vida fazermos o que a gente gosta e fazer bem. O que você faz isso. É importante a gente... Eu falo que tudo na vida nós temos que colocar o coração, não é de outra forma. É verdade. Nós estamos aqui, ao vivo e a cores, aqui com o melhor, nós estamos dando o melhor da gente com o coração. É importante a gente fazer tudo com o coração. Diferente da empresa, o que a gente está fazendo, tem que dar o melhor ali, e isso você faz com prazer, isso é importante. Né? Complementa que eu te interrompi, faz favor. Então, passar da parte de criação, que não vai entrar na precificação, bom, a gente, claro, o nosso material, o básico, que é o vidro, ele muitas vezes é até de descarte, né? Então ele não tem um valor, né, muito alto, um preço de aquisição muito alto, mas os pigmentos, as ferramentas, o forno, o tempo do forno, tudo isso, né, que são adjacentes, por exemplo, tem coisas que a gente utiliza não só o vidro, né? Então o vidro é aplicado em madeira, o vidro é aplicado em couro, né? Que eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo, essa peça que tem não estou ganhando nada a gente pode falar propaganda aqui da Coca-Cola? É só porque a Coca-Cola, né, é uma coisa muito querida de todo brasileiro, né, no mundo inteiro. As pessoas gostam muito, então esse aqui é muito bonito. Mas aqui eu tenho a madeira, né, tenho pigmentos, né? A Coca-Cola, ela não sei se está dando para ver bem na câmera, mas é uma garrafa de Coca-Cola fundida, né? Então, a gente fala amassada para brincar,
como se fosse a latinha, né? Mas aqui é uma garrafa mesmo de Coca-Cola de vidro, né? Então, olha, atrás a gente faz para pendurar e usar como porta-chaves, né? A gente tem outras, pode ser de outras bebidas, no caso essa aqui é a Coca-Cola. Então tem todo esse trabalho que agora é todo feito por nós. Esse corte, sabe? Isso aqui, justamente na gravadora laser que a gente recebeu do prêmio. Então isso aqui já é um upgrade do material que a gente tinha um outro acabamento e agora tem esse acabamento aqui. Ou seja, a gente está falando de precificação. Se você olhar a garrafa de Coca-Cola, não tem um custo alto, mas toda essa montagem é uma coisa bem delicada. Então, a gente tem que colocar os materiais, né? E tentar precificar de uma forma que cubra o tempo investido no trabalho e ver se o mercado aceita. E você falou também que o PPE também te auxiliou muito com consultoria dentro da parte financeira, né? Isso, Fala demais. um pouco dessa consultoria, como é que foi essa experiência lá no IPPE? Olha, tem sido, né? Quando o senhor pergunta assim, como foi a minha experiência no IPPE, o IPPE não foi, ele é, entendeu? Ele continua sendo, né? A gente está sempre fazendo consultorias. Semana que vem já está marcada uma rodada de consultoria por lá também. Então, a gente vai estar presente. Então, o IPPE a gente sempre está lá, não termina, sabe? Então, eles fazem consultorias, ajudam conosco em precificação, marketing, redes sociais. Olha, toda a estrutura que até o próprio MEI que a gente montou, né, que hoje a empresa funciona como MEI, foi montado com os consultores, com a ajuda, com a orientação, né, dos consultores. Então, design, tem uma consultoria de design maravilhosa, design de objetos. Você demanda muito, né? Design de produtos. Personalizado, né? Embalagens, temos embalagem, eu não tenho aqui para mostrar, mas temos embalagens próprias do ateliê, tudo desenvolvido por nós. Né? Então, assim, são esses... tem consultoria jurídica, tem consultoria financeira, jurídica, é até difícil falar todas as consultorias que tem. Oratória, que acho que eu preciso fazer. Não, você está muito bem. Mas você falou que o PPE não para, você não para, porque nós temos que buscar conhecimento todo dia. A gente fica obsoleto muito rápido, a gente tem que reaprender, ver novas visões de mercado, tá? E realmente é complexo essa questão de você puxar a demanda de mercado, é complexo você colocar preço, se o mercado vai aceitar, mas isso você vai adequando conforme a condição do mercado. Até mesmo pontos de venda, né? São Sim. coisas assim, porque depende, tem um ponto de venda que absorve melhor, o outro não tanto, aí tem que ver como a gente tem um leque grande, que ainda não falei muito das bijuterias, né? Que são os acessórios femininos. Ainda tem também isso, quer dizer, são ramos diferentes. Hoje é acessório de bijuteria, seu carro? Acessórios de bijuterias, Por causa da demanda de mercado, por causa de custo, como é que você viu isso aí? Como é que você entrou nessa pegada aí? Você foi produzindo para você, gostou da ideia e o mercado gostou também. Mostra alguma porque daí, o consumo feminino é mais mais assim, né, mais variado e também acho novidade. Que por causa do ticket também. Mostra alguns. Por exemplo, eu tenho uma coisa bem original e bem única, que é realmente uma coisa desenvolvida por nós, criada e desenvolvida por nós. Esses colares, por exemplo, aqui. Eu estou usando um. É um colar dupla face. Vou te pegar um só aqui para... É um colar dupla face. Olha, eu tenho um colar. É o mesmo colar. Ele pode estar no tom azul, né? Mas se eu virar ele de lado, ele fica do tom bege. Então eu falo que você sai de manhã, né, para trabalhar, assim, né? E aí, se tiver um jantar depois, a gente só vira o colar, ó, já está com outra roupa. Criatividade, né? Importante. Essa é uma criatividade que a gente teve. E esse canal de venda de você hoje? Você falou que além do Instagram, você tem as feiras, você vai com frequência na semana, como que é isso? Compartilha com a gente ali esses canais de venda, você está em algum marketplace também, como é que é? Uma das feiras que eu... Bom, em Belo Horizonte existem muitas feiras, né? A gente tem muitas oportunidades de feira. Então, tem feiras particulares que a gente
o artesão, né, ou quem quiser se expor, ele aluga uma mesa ou uma barraca, né, depende do formato da feira. Pode ser em lugares públicos, lugares particulares, privados, podem ser pagas que cobram entrada ou não, né? Então tem vários formatos de feira. Então a gente trabalha eventualmente em feiras desse tipo, que são feiras particulares. Tem feiras, existe um programa também que eu participo, que é uma política pública da prefeitura, sabe? Então, eu faço parte também do grupo da Economia Solidária, que são feiras itinerantes, tá? Tem alguns campos, então assim, e essas feiras, na verdade, a gente se inscreve e aguarda para ver se o nome da gente é chamado. Então, não é uma coisa frequente que eu possa dizer que tem uma frequência constante, né? Então, às vezes a feira acontece, mas eu não fui chamada, né? Então, essa feira pode acontecer, por exemplo, no Parque Municipal, no Parque das Mangabeiras, pode acontecer nos tribunais, sabe? Na frente dos tribunais, Tribunal de Justiça. E essas feiras você coloca no seu Instagram? Ponho. Quando eu participo, eu falo, então, amanhã estaremos, ao dia tal estaremos... Repete seu Instagram, fazendo favor, meu pra gente deixar... Ateliê 2008BR. Não, beleza. Aqui, nós já estamos encerrando, mas eu queria primeiro ouvir você o seguinte, como é que foi essa experiência aqui? Umas 2 palavras para simbolizar isso. Consideração final, essa experiência aqui, você compartilhou esse conhecimento, essa vivência do IPPE, essa mudança, gente, olha só, ela aposentou e ela reinventou. Olha que coisa maravilhosa. Nunca para de trabalhar, reinventa, é importante isso aí. É isso mesmo. Você fez isso, você reinventou. E está feliz, hein, gente? Isso é importante, hein? Fala um pouco, umas 2 palavrinhas que... Essa experiência nossa, que experiência IPPE para você, faz favor. Olha, são portas que se abrem onde você não imaginaria, né, que elas iam se abrir, né? E é onde a gente se vê desafiado e sempre quer mais. Mas é isso aí. Entendeu? Sempre vamos querer mais, buscar conhecimento e aprendizado, tá? Só tenho que te agradecer esse momento de compartilhamento aqui, agradecer o IPPE por esse momento que proporcionou chegar em você, esse trabalho maravilhoso lá que a Eliane faz no IPPE, que eu acho que acompanha o IPPE, gente, vai lá, entra no site deles lá, no Instagram deles lá, que eles estão todo dia, tem um produto novo para poder compartilhar com a comunidade, né? Isso é importante, tá? Nosso programa vai ficar por aqui, tá? O Empreendedor Mineiro está rodando toda sexta-feira às 18 horas, no canal 12 da Claro e no canal do YouTube da TV Promove, tá? Mas antes de encerrar, eu gostaria de viver esses dias um momento muito delicado da minha vida. Minha querida mana partiu. Eu gostaria de agradecer minha família, meus amigos, que apoiou a gente, deu carinho. Foi 70 dias de hospital, 4 passagens para o CTI. Ela lutou muito, lutou muito. Então, gratidão por vocês terem me apoiado nesse momento. Minha mana deixou um legado, família, amor, fé e religiosidade. Você foi, partiu. Saudade boa em mim. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri